Graça e paz da parte do Senhor e Salvador Yeshua, glórias ao Criador. Já agradeço por uma palavra maravilhosa, como tantas outras que está aí registrado no canal, palavras edificadoras, pelo entendimento da letra de modo espiritual. E com esse discernimento é possível propagar o Evangelho da Graça, o Evangelho que é o poder de Deus, que demonstra a presença do Espírito na nossa vida. Porque quando temos a palavra, quando não esquecemos, somos selados pelo selo do Espírito da promessa e somos enriquecidos diariamente. Todas as vezes que você for ler a palavra do Criador, sempre terá algo para nos edificar. Amém? E como está escrito, o título, que é um título também aqui em Tiago 1, a partir do verso 19, praticando a palavra. É muito interessante, porque, como diz a própria palavra, se vivemos pelo Espírito, então andemos. Então temos que, não adianta só ouvirmos a palavra do Criador, é preciso praticar. E eu vou ler e que o Criador continue operando com discernimento, nos enriquecendo a cada vez que ouvirmos, para que possamos ser praticantes, amém? Tudo em nome de Yeshua, para a glória do Pai. Então aqui em Tiago 1, a partir do verso 19 ao 27, vai dizer: Meus amados irmãos, tenham isto em mente, sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. Pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece. E aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Sejam praticantes da palavra, e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando-o, será feliz naquilo que fizer. Aleluia. Se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo, sua religião não tem valor algum. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Louvado seja o nome santo do Senhor. É uma palavra que eu preciso estar muito atenta à colocação, porque é uma palavra de advertência, de exortação. Percebo que a partir do versos 19, o conselho aqui está sobre o comportamento, a questão comportamental, levando para o indivíduo. Não está exortando uma congregação, não está exortando no geral, assim, né? As pessoas que costumam entender as coisas tudo pro lado do fazer parte de algo. Não. Como é que diz? Confessar que fazem parte de uma certa nomenclatura aí, de alguma instituição. Não. Aqui é voltado para o indivíduo, para aquele que lê,
para aquele que ouve. Também colocando a exortação, né, aos que ouvem e não praticam. São apenas ouvintes, né? As pessoas precisam se atentar a isso, porque a palavra do Criador, quando ela ministrada, sem euforia, sem malabarismos, mas propriamente a palavra, ela é edificadora. Ela nos exorta, ela nos enriquece. A palavra do Senhor tem esse poder, ela nos enriquece no conhecimento. E quando temos um coração temoroso, temente, então absorvemos, discernimos e tendo o Espírito com essa pessoa tendo como aí, sendo a morada do Espírito, então a tendência é essa pessoa se tornar ainda mais espiritual, ainda mais cautelosa e, como é dito aqui, ó, muito importante, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Então, é uma observação muito interessante, porque o que nós fazemos? O que nós nos dedicamos? O ser humano, ele precisa se manter ocupado. É bíblico. O Senhor pede para observar a formiga, que ela, com tão pouquinha massa, né, de corpo ali, ela não deixa de prover e ir em busca e prover o seu alimento para o inverno. Não importa se ela vai encontrar no caminho as barreiras, as dificuldades, os perigos, perigo de ser esmagada, ela tá ali focada em algo, focada em garantir o seu alimento. Então o Senhor pede, ó preguiçoso, observai a formiga. Então é bíblico que estejamos ocupados sim, mas ocupados e concentrados, não uma ocupação aleatória de fazer parte de uma empresa, fazer parte de uma instituição. Não, não é isso que o Senhor quer. O Senhor quer que nós foquemos no que fazemos, para que possamos valorizar o nosso dia a dia, valorizar o vigor da nossa vida, da saúde que o Criador nos dá pela misericórdia dele. Assim, como diz aqui, seremos sim felizes naquilo que fizer. E é uma palavra que vai ligar a Colossenses, que fala: tudo o que fizerem, faça como se fosse para o Senhor. O Criador exige de nós, pelo entendimento bíblico, excelência. Ele exige de nós que sejamos pessoas sábias, pessoas cautelosas, pessoas que não, ao contrário, pessoas que só falam e não ouvem, ao contrário de pessoas que se iram facilmente, até pela dificuldade de ouvir, de ser exortado. Pessoas que estão à prontidão de ouvir, de aprender, porque a vida só faz sentido se estivermos aprendendo, se estivermos sendo enriquecidos no conhecimento. Porque o contrário do não conhecimento, para esses que não buscam conhecimento, acabam padecendo, acaba aqui passando por situações complicadas. Amém? Então aqui, Tiago 1, e ele finaliza aqui falando no verso 26 e 27, a respeito de alguém que se considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo. Sua religião não tem valor algum. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas nas suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Basicamente, esses dois versículos aqui, ele está colocando duas questões. A consciência do que é ser cristão, do que é fazer parte do corpo de Cristo, não meramente de uma religião. Não se apegar à religião. Não, se apegar a Cristo, se apegar à palavra, ao Evangelho, que é o poder do Senhor. Sendo renovado, você terá sim
a capacidade de compreender que diante do olhar do Todo-Poderoso existe a religião santa e imaculada, que vai levar para a ação, a nossa ação. Ação essa que só é possível com consciência, porque veja que o texto antes vai falar a respeito da lei, aqui no verso 25, mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo que o que ouviu, mas praticando será feliz naquilo que fizer. E é importante, estamos aqui no Novo Testamento, que é a continuidade do propósito do Senhor, não é uma separação. O Criador, ele sempre agiu em prol do povo, de acordo com as dificuldades, de acordo com as capacitações que ele dá, né? Mas aqui em Mateus, capítulo 22, a partir do 34, eu vou ler para que vocês entendam que lei é essa. Porque ela é preciso praticá-la. E existe um pensamento de outros diferenciado da prática da lei. Mas se tropeçar, como diz a palavra, tropeçar num desses requisitos que está englobado na lei, será culpado de todos. Então precisa ter uma mente renovada para entender o tempo de Yeshua, para entender a nossa responsabilidade, a responsabilidade individual, como está lá escrito em Tiago, de observar, de estar atento, para então ser capacitado a obedecer, né? Aqui vai falar o que é a lei e como ela deve ser praticada. A partir do versos 34 do capítulo 22 de Mateus vai dizer: o maior mandamento. Ao ouvirem dizer que Jesus havia deixado os saduceus sem resposta, os fariseus se reuniram, um deles perito na lei. O pôs à prova com esta pergunta: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento, e o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Destes dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Ótimo. Então, tendo em mente o que está escrito lá em Tiago, e aqui, qual é a concordância que há entre essas duas palavras? Em relação à lei, primeiramente, precisamos ter uma mente renovada para entender qual é a vontade do Senhor, para entender quais são os seus preceitos, para entender quais são as suas ordenanças, para entender qual é a vontade dele descrita no Evangelho, para que possamos então ter uma mente de adorador, uma mente de pessoas espirituais, de pessoas renovadas, de pessoas transformadas, capazes de compreender o que foi dito aqui em Mateus 22. Porque enquanto Yeshua está ali sendo encurralado, provado pelos peritos da lei, que achavam-se no direito e que estavam de acordo diante do olhar do Criador, mas cheio de falhas, como sepulcros caiados, Yeshua vem e coloca de modo muito claro, englobando aí melhor dizendo, os 10 mandamentos em 2. Os 9 mandamentos, porque aqui não está o sábado é uma outra questão. Mas o Salvador vem e coloca a questão dos 4 mandamentos, que é voltado do homem para o Criador. Está escrito lá em Êxodo 20, muito conhecido por todos, que são os mandamentos de adoração, de reconhecimento, de temor ao Criador, como deve ser. Isso não mudou. Devemos estar atentos de como adoramos o nosso Deus. Do que ele se agrada, do que ele não se agrada. Como foi dito lá, a religião que Deus se agrada é um requisito. E o segundo é: ame o seu próximo. Aqui está colocando os 6 últimos mandamentos voltados do homem para o homem.
do tratamento, do como olhamos as necessidades do outro, e está muito unido a Tiago 1, porque cuidar dos órfãos e das viúvas nas suas dificuldades e não se corromper com o mundo, está colocando aqui a questão desse amor ao próximo, e para que então sejamos capazes de cumprir a lei e os profetas. Cumprir a lei do Todo-Poderoso. Por quê? Porque quando somos moldados pelo que diz os 6 mandamentos, pelo que diz a palavra do Senhor, quando somos santificados pelo que diz a palavra do Criador, então somos capacitados a agirmos de caridade com quem realmente precisa, necessita. Quem é o necessitado? Aquele que tem menos que você. Não importa se você está num condomínio de luxo e você está esbanjando de mais coisas e o outro ali está esforçando para se manter dentro do condomínio de luxo. Devem ser todos vistos como na mesma classe? Não. Se o de cá está necessitado, é mais necessitado que o outro. Eu acho que é bem confuso aí, né? Mas é aquele que tem menos que você. Aquele que precisa de você, às vezes, não na questão das necessidades básicas, mas de uma palavra, do respeito, da forma como você responde, da forma como você trata o seu vizinho, cuidando das suas coisas, dos seus pertences, da sua sujeira, para não contaminar o quintal do vizinho, para não trazer ira, para não trazer contenda, para não trazer certos tipos de aborrecimentos desnecessários. E assim vai pro geral. Eu li um texto aqui no livro de 4º ano, gente. Você vê que a gente tá sempre aprendendo, né? Quando a gente vai ensinar os filhos, a gente aprende bastante também. É uma pesquisa. Essa pesquisa ela foi feita pela Universidade de Minnesota em parceria à Universidade de McGill. Essa pesquisa, ela vai falar, essa pesquisa foi feita em, deixa eu ver aqui a data, acesso em 2 de janeiro de 2018. Não sei se foi feita nessa época, deve ter sido acesso, né? Então, o que diz essa pesquisa? Porque eu poderia citar inúmeros exemplos do que representa o amor ao próximo, para que possamos ser cumpridores da lei e observadores do que disseram os profetas, que só foram palavras de exortação, né? Palavras que se cumpririam no Filho, para que estivéssemos preparados para recebê-lo, ao contrário desses saduceus, desses mestres da lei, que quando tiveram ali a chance foram abençoados em contemplar, ver, não contemplaram, mas ver o Rei da Glória, ao invés de adorar ao Criador, por esse cumprimento ter sido na geração deles, eles insultaram, blasfemaram, eles rejeitaram e assim por diante, né? Então essa pesquisa ela vai falar a respeito da questão da alimentação, que é algo muito básico. É o que todo cidadão do mundo precisa. Ter o direito às suas refeições diárias, né? Mas o que acontece? Tá falando aqui a pesquisa, ó. A pesquisa mostrou que com a produção atual daria para alimentar 10 bilhões de pessoas, sendo que a população do planeta é de 7 bilhões. Apesar de haver comida suficiente para todos, mais de 795 milhões de indivíduos passam fome ao redor do mundo. De acordo com o World Food Program, os 6 fatores que mais contribuem para esse cenário são pobreza, falta de investimento em agricultura, problemas climáticos, guerras, aumento do preço dos alimentos e desperdício. Ao todo, estima-se que 1/3 da comida produzida para consumo humano seja desperdiçada todos os anos. Em outras palavras, isso significa que 1,3 bilhão de toneladas vai para a lata do lixo. No Brasil,
41 mil toneladas de alimentos são desperdiçadas por ano. Com essa quantidade, mais de 19 milhões de pessoas poderiam ser alimentadas. Vocês percebam que aqui a quantia estimada em relação ao Brasil, porque é um país riquíssimo, de terra próspera, o que nós precisamos? Sermos educados de como utilizamos os nossos alimentos para que não desperdicemos, né? E principalmente a consciência de que podemos doar. Eu estou aqui não vou dizer área rural, mas ao redor tem muitas áreas rurais de plantação de legumes, desde legumes a mamonas, o que a pessoa quiser plantar. Tem roça aqui produtiva para isso. E a consciência de que existem pessoas necessitadas, vamos supor que o país pode estar passando por uma dificuldade aí financeira, lutando para se manter no equilíbrio, mas os preços podem estar altos por várias questões, seja balança desonesta, seja preços abusivos. Enfim, isso também, como está aqui uma das estimativas, o aumento de alimentos, também prejudica muitas pessoas que têm uma renda curta, embora o governo pode até estar amenizando essas dificuldades, mas mesmo assim as pessoas não vão ter um conforto de poder garantir aí mensalmente um alimento saudável, um alimento que não vai ser breve, né? Então essas pessoas, elas precisam sim de um olhar de outros que têm mais, serem mais voltados à caridade, né? Poder ajudar, amenizar as dificuldades uns dos outros. Isso é bíblico. Toda ação, seja governamental ou não, se visa ajudar o próximo, se visa melhorar a situação dos outros, daquele que realmente é necessitado, daquele que precisa ter a garantia do pão, né? Porque é direito de todo cidadão, moradia, lazer, educação, é direito. A educação, ela é primordial, né? Mas nem sempre as pessoas estão até voltadas a correrem atrás, né, dos seus direitos e se esforçarem também, porque precisam se esforçar. Então tem casos e casos. Existem situações complicadas simplesmente porque as pessoas não querem evoluir. Mas Tiago 1 e Mateus 22 estão muito unidos, e para que possamos cumprir a lei, é preciso conhecer o Evangelho. É preciso entender sobre a importância do como nós nos colocamos como templo morada do Espírito, como diz as cartas aos Coríntios. E como somos adeptos a buscarem a santificação pela palavra do Criador. E não ser só ouvintes, mas sermos praticantes. Estarmos atentos para que, ao ser moldado pelo que diz a palavra do Criador, tenhamos a consciência das nossas ações, das nossas atitudes. Então tudo, com certeza, seremos felizes em tudo que fizermos, seremos prósperos, seremos pessoas centradas, pessoas que sabem como utilizar suas finanças, como escolher as suas amizades, como se relacionar com as pessoas, sendo cautelosos com as palavras, sendo criteriosos, né? Então tudo isso, gente, está voltado, se fosse para fazer recapitulando tudo isso daí, a responsabilidade do indivíduo, de como nós vivemos aqui. Então, quando temos a palavra do Criador, que é o manual perfeito para um cidadão de bem viver neste mundo de acordo com o olhar do Todo-Poderoso, e não ficar se apegando a
a questões que não edificam. Amém? O que edifica? A palavra do Criador. Então, essas duas mensagens, ela vem como um refrigério muito grande, e eu espero que seja entendido assim, mas é uma exortação de como estamos encarando a palavra do Criador. Será que o que ouvimos está fazendo efeito, está surgindo efeito? Precisa surgir efeito, porque a palavra do Criador é seríssima. Amém? Então, leiam Tiago 1, a partir do verso 19, Mateus 22, a partir do verso 34, e entenda o que é amar o Criador, a importância de conhecer, porque a nossa alma é necessitada, amém? E a importância de amar o nosso próximo, e como que podemos exercer esse amor. Não sejamos como crianças que fica se apegando a ensinos que não são edificantes, a religiões, seja o que for, para melhorar a autoestima, para dizer que faz parte, não. Devemos querer fazer parte do corpo de Yeshua. Está escrito nas cartas de Hebreus, Coríntios, as exortações, como que esse corpo deve ser alinhado. Então é nisso que devemos focar, na leitura bíblica, como que o Criador quer que vivamos. Então ele fará todo como que diz a palavra do Criador, e tudo opera para o bem daqueles que amam a Deus, que foram chamados segundo os seus propósitos. É tudo. Por que tudo? Porque não vamos buscar nada que degrine a imagem de Cristo. Não vamos buscar absolutamente nada que polui o templo que somos nós, templo do Espírito. Não vamos nos apegar a questões que são contrárias ao que diz a palavra do Criador, que é o mundo que vive no curso contrário ao que diz a palavra do Criador. Então tudo vai operar para o nosso bem. Seremos felizes em tudo o que fizermos, sim. E louvado seja o Senhor por isso. Porque Ele é na nossa vida, o Espírito dEle é na nossa vida. Essas são as melhores recompensas. Amém? Então que vocês estejam atentos a essas questões, que fazem toda a diferença. A partir do momento que entendemos e vivemos, a paz reina em nosso lar, a paz reina onde quer que estejamos, porque estamos com a paz em nós. Estamos com a verdade, estamos com a justiça, estamos com Yeshua, estamos com o Evangelho, que é o poder do Senhor. Não tem porquê ser diferente. Amém? Então, obrigada por assistirem até aqui. Louvado seja o Senhor por essa mensagem maravilhosa. Me sinto edificada e que vocês também possam se sentir assim, edificados. Amém? Então, até a próxima. Fiquem todos na paz de Yeshua.